Amigos da ideia do jogo, a proximidade do fim do ano e da Assembleia Geral convocada pelo Conselho, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, para ser realizada no dia 4, começa a movimentar os bastidores do clube. Deu-se uma trégua para, segundo alguns, dar tranquilidade ao time para reagir no Brasileiro. Eu acho que não tem influência nenhuma, e eu talvez seja o mais experiente nessa convivência, mas de qualquer sorte, tudo que for bom para o nosso time, mesmo que sobre a gordura, ela tem que existir. E, portanto, agora está chegando o mês de outubro, estamos a 2 meses dessa Assembleia. Eu quero só fazer uma lembrança aos torcedores e associados. Essa Assembleia existe fruto de um descumprimento de um acordo que existiu entre as oposições e o Vitória. A pedido do Vitória, as oposições flexibilizaram um acordo que dizia que essa Assembleia, que poderia ter sido convocada há um mês atrás, porque a autoconvocação dos sócios já estava com seu rito em curso, ela seria adiada para dezembro e o presidente seria afastado preventivamente pelo Conselho Deliberativo do Vitória, por força de todas as denúncias que foram colocadas, tanto na denúncia dos conselheiros, é bom que o sócio lembre, o torcedor, que são 2 denúncias, como a denúncia dos sócios, da autoconvocação dos sócios, prevista todas as 2 no Estatuto Social do clube. Acontece que o acordo, na hora da reunião do conselho, o acordo não foi cumprido, certo? Deixando o conselheiro Albérico Mascarenhas em maus lençóis. Ele se apresentou como representante do presidente do conselho e do presidente interino do clube. Nós acreditamos nele, suspendemos o rito da autoconvocação dos sócios e na reunião tudo aconteceu do jeito que a atual situação queria. Ou seja, colocaram a Assembleia para 4 de dezembro, que era senso comum, mas não puniram o presidente, muito pelo contrário. O presidente foi absolvido da denúncia dos 11 conselheiros. Como eu lembrei, eram 2 denúncias, e essa denúncia era muito clara. Ele contratou empresas para prestar serviço na área de marketing do Vitória, a principal dela, Futebol Card, sem concorrência, e o Estatuto exigia concorrência, sem entrar em mais detalhes, pois ele criou uma comissão processante, ele não podia criar, a comissão é ilegal, irregular. O Estatuto não dá poderes ao presidente do Conselho para convocar, para criar, para indicar membros de comissão. O Estatuto, o presidente do Conselho é apenas o líder das reuniões do Conselho e faz o que o Conselho quer nas pautas. Não pode tomar decisões ao arrepio do Estatuto. E foi isso que ele fez, certo? De forma irregular. E essa comissão, com membros da sua confiança, aprovou a absolvição de Ivan, certo? E prejudicou nessa reunião a sequência da autoconvocação dos sócios. Então, as oposições permitiram até esse momento, a ata já foi divulgada e ela vai se reunir para ver que posições tomar. Mas, de qualquer sorte, a Assembleia já está convocada para o dia 4 de dezembro para instalar o processo contra o presidente do clube, Ivan de Almeida. Não é para ter eleições, preciso lembrar isso, certo? Que foi um outro dispositivo do acordo que não foi cumprido pelos
homens que comandam o Vitória hoje. E vejam, senhores, como a presença de Ivan de Almeida é marcante dentro do Vitória de hoje. O presidente do Conselho tentou demitir Érica, a artista que virou assessora de comunicação do Vitória. Quando eu digo artista, porque essa é a profissão dela. Pois bem, apesar do presidente do Conselho ser o homem que manda no Vitória hoje, ele não conseguiu, ele não teve força para tirar a Érica, porque ele interviu a favor dela, o presidente afastado de Ivan de Almeida. Porque, na realidade, o que temos é uma chantagem branca, né? O grupo atual, que é o grupo de Ivan, eles querem continuar no poder. Mas se Ivan renunciar, o Estatuto estabelece eleições em 12 dias. 2 para convocar e 10 para ter a eleição. Portanto, Ivan continua dando as cartas do clube porque eles morrem de medo de Ivan renunciar. E pelo que eu já coloquei aqui nesse áudio, Ivan não vai renunciar. E não se surpreenda, não sei se ele vai conseguir o seu intento, mas o seu objetivo, eu não tenho dúvida nenhuma, é voltar a ser presidente do Vitória a partir de janeiro, fevereiro, quando acabar o prazo da sua segunda licença. Porque ninguém vai admitir que ele vai renovar a licença, não é? Aí é um escárnio contra a história do clube, contra as pessoas, e ele tem que ser impedido de continuar mantendo essa situação dentro do clube. O clube precisa ter um novo líder, um novo presidente, e o Vitória tem que crescer, porque não vamos continuar comemorando reações de campeonato brasileiro. E a situação não é fácil. Não é fácil hoje estar entre os 10 melhores do Brasil. Temos que ter um grande projeto com fôlego técnico, estratégico, que o Vitória não tem, porque as pessoas que estão lá não sabem como fazer, certo? E estão sob suspeita do uso, certo, indevido do dinheiro do clube, certo? Eu não estou dizendo que as pessoas que estão à frente fizeram alguma coisa de grave, mas que usaram mal o dinheiro do clube, usaram. São 40 milhões de reais gastos com o departamento de futebol até dezembro de 2017. Portanto, essas pessoas têm que sair. Eles estão tentando, viu? Eles demitiram o ouvidor do clube, não sei se os senhores sabem, desde o dia 30 de agosto, que o senhor Vitor Chang, ele não é mais ouvidor do Vitória. E o secretário-geral, o senhor Guilherme Portnoy, também foi demitido nessa mesma data. O que causa espécie é que eles continuam andando dentro do clube. E, consequentemente, o Vitória está sob risco de uma reclamação trabalhista no futuro. E eu fico me perguntando, por que eles continuam dentro do clube se eles foram demitidos? O que está buscando o Vitória? A permanência deles mudando de contrato de trabalho para contrato de prestação de serviço? Colocando seus valores dentro de alguma nota, será? Não posso crer, né? Mas estamos atentos. Nosso papel de oposição é essa, certo? Portanto, o seu Vitor Chang, forte na época das eleições da chapa Vitória Torcedor, e o seu Guilherme Portnoy, que já até pertenceu ao grupo Vitória Gigantes através do movimento século XXI, eles estão demitidos do Vitória, mas não estão fora do Vitória. Os senhores conseguem entender? Eu não consigo entender. Então, a situação de Érica, eu já falei, eles tentaram demitir, Ivan não permitiu. A vontade dela é que o Vitória coloque ela como vínculo trabalhista. Ela é prestadora de serviço, ganha um salário alto, e o Vitória tentou demitir e não conseguiu. Ou seja, eles continuam sob a égide do presidente Ivan de Almeida, que tem o poder de convocar novas eleições assim que o deseje, assim que o queira. Basta renunciar. E é isso que essa turma que está no poder não quer. Me diga uma coisa, se o Vitória, eles estão preocupados com o clube, cada um preocupado com seus projetos de poder, né, usando a secular instituição que tanto amamos. Essa é a situação que temos fora de campo, porque não venham me dizer que o que está acontecendo de campo, essa reação foi planejada, né? Porque o homem que começou a reformular esse elenco
depois de cometer o erro de ser treinador e achar que o treinamento seria suficiente para que a equipe reagisse, ele percebeu que não era, certo? Foi alertado por mim numa reunião do conselho que ele se fez presente. Eu estou falando de Petkovic, que ele voltou a ser diretor e reformulou o elenco e acertou nas contratações, e com a chegada de Mancini, que também não foi um projeto com conhecimento de causa, porque Mancini, há um ano atrás, tinha sido demitido do próprio Vitória, porque estava em 18º lugar, ia levar o Vitória ao rebaixamento, e o time do Vitória não era muito inferior ao que tem hoje, certo? E ele não deu sorte, sei lá o que aconteceu. Já aconteceu com Mancini em outros clubes, Ceará e outros clubes, ele não conseguiu tirar o clube do rebaixamento, mas o fato é que ele, hoje, é o grande destaque, junto com o treinador do Botafogo, Jair Ventura, de treinadores do Brasil. Bom para ele, certo? Mas não que isso tenha sido planejado dentro do Vitória. Portanto, nada que é planejado, que tenha projeto, tem muita vida útil, né? Isso tem data para mudar. E será que o Vitória vai estar preparado para essa mudança? Então, essa é a situação do Vitória. Então, não podemos esquecer de que, em que pese, os resultados no campo nos deixam muito satisfeitos, nós todos vibrando, certo? Mas nós temos que lembrar que, ao contrário do que essa gestão que está lá dentro pensa, não vamos deixar que o torcedor esqueça de que, fora do campo, o desastre continua agora dentro da gestão administrativa. Eles buscam e não conseguem mudanças porque o projeto político deles está preso à permanência de Ivan licenciado no Vitória. Ele, essa semana, se manifestou para pessoas da sua relação pessoal, e isso chegou aos meus ouvidos, de que ele não vai renunciar. Isso é fruto do acordo que ele tem com esse grupo que está no poder, porque, só para lembrar aos torcedores, se ele renunciasse, as eleições teriam que acontecer em 12 dias, 2 para convocar e 10 para realizar a eleição. E isso é uma decisão feita de comum acordo, quer dizer, ele está absolutamente presente no Vitória. E ele afirmou a amigos que não quer, que não vai renunciar, vai renovar a licença. Imagine, ele está brincando com a vida do clube. Ele vai renovar a licença e vai aguardar o que vai acontecer em dezembro. Com certeza ele está absolutamente alinhado com os interesses políticos do seu grupo dentro do clube, fala com as pessoas diariamente dentro do clube, segundo suas palavras, o que nós já sabíamos, e não se surpreendam, mesmo contra a vontade do seu grupo, se ele insistir no seu retorno ao Vitória na próxima temporada. Isso é uma coisa absolutamente a ser considerada, porque ele continua presidente. A pergunta é a seguinte: por que ele não foi afastado ainda? As denúncias do seu governo são gravíssimas, mas ele já disse que, se precisar, vai à justiça para defender o seu mandato. Então, quem vai à justiça para defender o seu mandato é porque quer reassumir de fato e direito as suas funções. Vejam, senhores, até onde poderemos chegar e quanto esse clube sofre nas mãos de certas pessoas que não têm a menor condição
de estar dentro do clube. E o que chama mais atenção também é porque o seu grupo continua no clube. Nada foi feito contra seu grupo. Continuam trabalhando lá normalmente e ninguém foi retirado do clube conforme promessa do seu próprio grupo que o substitui dentro do Vitória. Então, aceitamos as ponderações, somos torcedores de que o time está tendo uma grande reação no campeonato. Mas não esqueçamos de que a vida no Vitória continua depois do Campeonato Brasileiro. Embora a gente ainda não saiba o desfecho, mas há uma tendência forte. E graças a Deus, da permanência do Vitória na primeira divisão, precisamos cuidar do Vitória, porque todo ano nós vamos brigar para não cair, né? Precisamos cuidar do projeto do clube, né? E isso, infelizmente, ele está sob risco depois da malversação do dinheiro do clube ao longo desse primeiro ano dessa gestão. Então, é isso que se espera. Os movimentos começam a andar. O obcecado Ricardo Davi, que eu acho que ele não faz outra coisa na vida a não ser pensar em ser presidente do Vitória, certo? Mas o meu amigo Rolando Lero vai para as rádios e só enrola. E eu acho que o torcedor do Vitória, depois de Ivan de Almeida, não vai cair nessa história de novo, né? Ricardo só fala melhor do que Ivan. Tem mais, tem mais facilidade de colocação das palavras. Mas, por exemplo, ele não explica o que é que ele fez durante 1 ano e 8 meses entre a gestão de Falcão e a gestão de Raimundo Viana, o que é que ele fez no clube. Porque os registros dizem que ele passou 1 ano e 8 meses no clube e não fez absolutamente nada. Aliás, fez o mesmo que está fazendo agora nos canais de mídia, Rolando Lero, certo? Espero que o Vitória esteja vacinado contra esse tipo de candidato. Pessoas completamente despreparadas para dirigir uma organização esportiva cada vez mais complexa. Um abraço para vocês.